Finalmente aqui a linha C do exercício, o conteúdo dela é o seguinte: determinar a velocidade com que o objeto se aproxima do ponto A. Ora, nós temos aqui o ponto A e uma coisa que podemos ver é que de início, quando o corpo está a uma altura de 1000 metros relativamente à superfície da Terra, a distância do ponto A ao corpo é D, este D aqui, mas se o corpo começar a cair, quando ele, por exemplo, está aqui, a distância já é esta. E um argumento geométrico simples pode nos mostrar que a distância diminui. D maiúsculo é menor do que D minúsculo. Por exemplo, podes observar este triângulo que aqui está e verificar que este ângulo é superior a um ângulo reto. Aliás, à medida que o corpo vai caindo, quando ele está aqui, a distância faz um ângulo reto com a linha tracejada. Aqui faz um ângulo maior que um ângulo reto. E se tu esboçares um triângulo com um ângulo maior do que um ângulo reto, este lado é maior do que este e, portanto, este lado é maior do que este. Outro argumento que podes usar aqui, que também despacha esta questão, é usares Pitágoras. Podes calcular a medida deste lado d ao quadrado igual a esta altura ao quadrado, vou chamar h ao quadrado, mais o quadrado da base, que são 500 metros, 500 ao quadrado, ao passo que o d quadrado, pequeno, este ao quadrado, também tem a mesma base, portanto também envolve o 500 ao quadrado, mas a altura, em vez de ser esta, é toda esta que aqui está. Portanto, vou-lhe pôr aqui um h grande. Portanto, a altura é maior, portanto, tirando a raiz quadrada aos dois membros, este d tem que dar maior que este aqui. Tudo isto para dizer que, à medida que a queda livre do corpo começa, a distância a que ele está do observador em A diminui. Ora, se a distância do ponto, se tu considerares como referencial aqui o ponto A, se a distância ao ponto A varia, se não é fixa, então significa que há uma velocidade do corpo relativamente ao ponto A. Né? Velocidade é a variação da distância quando temos um corpo que se move. A velocidade é a variação da distância desse objeto a uma dada referência em que a posição dele está a ser medida. E aqui estamos a falar de velocidade em módulo. Se considerares aqui este eixo, quando o ponto está aqui, se traçares uma circunferência com este raio, vamos ter aqui, supõe, quando o ponto está a esta altura, se traçares agora uma circunferência com este raio, portanto, se a referência for o local onde o observador A está, o corpo está-se a aproximar à medida que o tempo passa. Ora, se nós calcularmos a distância em função do tempo, a velocidade do corpo, a velocidade com que o corpo tem relativamente ao ponto A é a derivada da posição relativamente ao ponto A em função do tempo. Portanto, nós temos, com os dados do nosso exercício, determinar uma expressão para a distância em função do tempo e depois derivá-la. Ora, como é que nós introduzimos aqui o fator tempo? Bem, a maneira de fazer é saber que o nosso corpo está em queda livre e que se despreza o atrito do ar. A única força exercida sobre ele é a atração gravítica exercida pela Terra. E nessas condições, nós já vimos noutros vídeos atrás, a distância percorrida pelo corpo passado t segundos dele ser largado é dada por 1/2 dg t ao quadrado
em que g é a aceleração devida à atração da Terra, 9,8 metros por segundo quadrado. A expressão é esta. Portanto, dado que o corpo tem uma posição inicial, uma altura inicial de 1000 metros, então a altura em função do tempo, podemos pôr aqui, a altura em função do tempo é igual a 1000 metros, menos a distância que o corpo percorreu passados t segundos dele ser largado. Podes observar aqui, como seria de esperar, que se calcularmos a altura no instante t igual a 0, substituímos o t por 0, anulamos este termo, e a altura no instante 0 é 1000 metros. Portanto, conforme aquilo que nós esperamos para esta expressão. Agora, se nós conhecemos a altura num dado momento t, como é que calculamos a distância correspondente a esse momento t? E aqui podes ver que podemos usar Pitágoras, porque queremos calcular a hipotenusa deste retângulo. Então, pomos aqui a distância ao quadrado. Vou omitir aqui o parâmetro t por simplicidade. É igual ao quadrado da altura, em função do tempo, mais o quadrado da base, que são 500 metros. E, portanto, a distância é igual a raiz quadrada da altura ao quadrado mais 500 ao quadrado. E se substituirmos a expressão para h que temos ali, nós temos que a distância em função do tempo é igual à raiz quadrada do quadrado da altura mais o quadrado de 500. E agora a velocidade vt é igual à derivada da distância em ordem ao tempo. E se calculares a derivada aqui, vais ver que dá esta expressão a vermelho. É um bom exercício calcular a derivada da função d, e o cálculo dela vai ser a segunda parte do teu trabalho de casa. Vai ser esta. Mas para lá do cálculo propriamente dito, eu queria que tu interpretasses a função que aqui está. Então repara, quando o t é igual a 0, este fator t anula o numerador, o denominador tem anulado este, portanto não fica 0. Portanto, 0 em cima a dividir por uma expressão que não é 0 dá 0. Portanto, no instante inicial, quando o corpo é alargado, no imediato instante em que é alargado ele está parado, portanto a velocidade inicial é 0. E uma coisa curiosa que tu vês é que à medida que o tempo passa, este termo, à medida que o tempo aumenta, este termo aumenta, bem como este aqui. E tu observa que esta expressão significa a altura a que o corpo está, que nós calculamos acima. Isto é a altura em função do tempo. E repara que quando esta altura for 0, significa, não é? Repara o esquema que a gente tem o ponto A, tem o ponto B, isto é a altura. Quando a altura for 0, significa que o corpo chegou ao chão, chegou aqui. E antes da altura ser 0, antes deste instante, esta expressão é positiva. O tempo é positivo. O que está aqui em baixo é positivo. Portanto, por causa deste menos, a velocidade vem negativa. Então, repare o que é que a gente aqui tem. Quando a derivada é negativa, o que é que isso nos diz sobre a função d? A derivada negativa, ela diz-nos, quando a derivada é negativa, a função d está a diminuir. E isso mostra que, à medida que o tempo passa, a distância entre o observador A e o ponto diminui. Agora, supõe
que o corpo podia continuar para baixo deste ponto B. A distância começa relativamente ao ponto A, a distância do corpo, se ele pudesse continuar, não é? Suponho que este ponto que não era ao chão, que era o ponto a uma certa altura acima da superfície da Terra, se o corpo puder continuar a cair, o valor desta expressão que está aqui já tem sinal menos. E menos, com este menos que aqui está, vai dar mais. Portanto, a partir deste ponto aqui à direita em cima, a partir deste ponto, a derivada passa a ter sinal mais. E quando a derivada tem sinal mais, o d está a aumentar. Portanto, quando o corpo passar este ponto, a distância dele relativamente à origem aumenta. Portanto, a informação que d' nos dá sobre d, mais uma vez, é bem salientada aqui por este exemplo.